Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Oi, gente, tudo bem? Mais um Study Vlog por aqui. E hoje tá um dia bem ensolarado. E como vocês sabem, já passou a época de trimestrais. E algumas matérias eu fui super bem, algumas eu fui médio. E teve duas em específico que eu fui mal, que foram matemática e física. Física eu fui pior que matemática. Matemática eu tava mal no primeiro trimestre. Eu recuperei um pouco da nota, mas ainda assim fiquei devendo um pouco. Mas física eu fui mal na prova. Eu não achei que eu ia tão mal, mas eu sabia que eu não ia bem. Mas achei que talvez eu conseguisse pelo menos tirar uma nota mais aceitável, assim. Eu não tirei uma nota tão baixa, mas eu acho que eu tenho que melhorar bastante. Até porque eu não quero ficar de recuperação final. Então, eu vou fazer esse resumo aqui dos capítulos que vão cair, que caíram na trimestral e vão cair na prova. E, gente, como vocês sabem, exatas não é meu forte. Então, como vocês puderam ver que as matérias que eu mais tive dificuldade foram exatas, porque sempre foi assim e provavelmente sempre vai ser, porque pra mim teoria é mais fácil e não é exatamente decoreba, é mais você entender mesmo. E sim, tem decoreba, mas eu acho que exatas, principalmente física, tem muita fórmula. E às vezes você não sabe qual fórmula aplicar, entendeu? Porque na teoria, meio que fala o que você tem que saber, sabe? É uma pergunta direta. Geralmente, assim, é com pouca interpretação, sabe? Por exemplo, até em história, que é uma matéria mais complicada, assim, ele pergunta aquilo que você estudou, sabe? Pergunta assim, quem foi tal pessoa e o que ela fez? Ou, por exemplo, quais foram os países que saíram destruídos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É uma pergunta direta, sabe? Em matemática e física, você tem que saber o que fazer. Você tem que saber se tem que usar a fórmula tal, a fórmula tal, a fórmula tal. Então, eu acho que isso é mais difícil, sabe? Porque na teoria, geralmente é uma pergunta mais direta. Porque você faz um exercício sobre aquilo, copia no seu caderno sobre aquilo, e você lembra ali e é só escrever. Mas em matemática, por exemplo, tem algumas questões que ele dá medidas, mas daí ele troca as medidas, por exemplo. A altura de uma escada era de 4 metros, mas aconteceu não sei o que, passou a ser 2 metros, e assim vai mudando as medidas e vai meio que complicando a questão. Não que seja assim super impossível, sabe? Mas eu acho que pra mim é mais confuso. E física eu acho que é mais confuso ainda, porque tem muitas fórmulas, principalmente desse conteúdo que eu tava aprendendo. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, ou ondas no geral, né? Tem que saber frequência, comprimento, amplitude, velocidade média. É muita coisa, muitas fórmulas diferentes, assim, sabe? E às vezes não fala qual fórmula você tem que aplicar, sabe? Às vezes pergunta ali, qual a velocidade média? Daí você vai saber. Tem que fazer VM, enfim, a velocidade média. Mas, às vezes, é uma incógnita, sabe? Porque ele fala sobre alguma coisa, por exemplo, em matemática também tem muito isso. Com seus conhecimentos sobre a altura do triângulo, daí tem uma frase e no final a pergunta muda. Então, qual é o lado desse triângulo? Um dos lados desse triângulo, por exemplo. Eu acho isso muito confuso, assim, mas claro que muita gente vai discordar, até porque todo mundo tem gostos diferentes. Bom, mas eu tô fazendo esse capítulo aqui
6, que é o que eu vou fazer aqui junto com vocês, porque não vai caber todos aqui na folha. E o título eu fiz com a Cis Graph Duo, que eu acho que vocês já conhecem, né? Ela tem 2 pontas. Eu mostrei ela pra vocês no outro vídeo, eu acho que eu também usei ela. E essa cor aqui, gente, não é uma cor, né? Porque são várias canetas, mas esse tom de azul meio esverdeado, eu achei ele muito lindo. Eu já tinha usado antes pra fazer uma cópia, mas eu acabei não filmando pra vocês, porque foi na sala de aula até, né? Então não tinha muito como. Enfim, eu tenho usado bastante os meus cadernos pra fazer resumos também. Por exemplo, eu tô usando esse aqui pra revisão, mas eu tenho um caderno de resumo, só que ele é menor e eu gosto de filmar geralmente nos cadernos grandes pra vocês. Então, eu vou fazer os resumos aqui, que nem eu sempre tenho feito, porque tem mais espaço. E esse aqui eu tô fazendo ele bem ilustrativo, vou desenhar aqui bem direitinho pra não me confundir. E eu acho que essa parte que eu tô fazendo talvez seja uma das mais, como eu posso dizer, menos, na realidade, teóricas, que é a fórmula em si. Essa fórmula da velocidade média, eu acho ela mais fácil de decorar e mais fácil de fazer também. Eu acho menos confusa, mas a fórmula da frequência, eu sempre me confundo porque é número de oscilações sobre o tempo. Mas eu geralmente não conseguia ver ali as oscilações. Quando era uma, eu pensava que era 2, enfim, me confundia. A amplitude também, eu me confundia com o comprimento, porque são coisas muito parecidas e ali geralmente o desenho da onda, principalmente se não tiver os quadradinhos atrás, é mais difícil, principalmente pro comprimento. Porque se não tiver os quadradinhos atrás, vai ter que ter escrito a medida. Mas eu já acho mais difícil, porque o comprimento você conta os quadradinhos, né? E a amplitude é ali de uma crista ou de um vale da onda. Enfim, quem estudou sabe do que eu tô falando, mas eu tô bem ansiosa por essa prova. Ansiosa não no sentido bom, assim, mas ansiosa de medo mesmo. E eu espero que eu consiga recuperar a nota. E também matemática, gente. Matemática é um caso à parte, porque matemática já tem sido minha dificuldade faz anos. E eu faço aula particular. E eu também vou fazer de física. Mas o meu foco mais é matemática, porque matemática eu tô devendo nota do primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre eu não consegui recuperar a minha nota. E quando você não recupera, você fica devendo pro outro. Então eu tenho que recuperar tudo agora ou no terceiro trimestre. Mas no terceiro trimestre o problema é, se eu não recuperar no terceiro trimestre, eu vou ficar de recuperação final. E eu não quero ficar de recuperação final, porque eu não quero ficar no verão. Então eu já quero dia 3, já tá indo embora e não voltar mais, só pra pegar o meu boletim mesmo. Porque dia 3, dia 2 ali acabam as provas. Eu coloquei esse adesivo que eu mostrei pra vocês, de estrelinha, que eu achei eles perdidos aqui no planner, que eu tava tirando do lugar pra organizar. E daí apareceu esses adesivos, eu lembrei que eu tinha e eu pensei em usar, mas eu não uso tanto adesivo, washi tape, essas coisas, porque eu acabo esquecendo. Ou também porque às vezes eu só quero deixar o resumo mais coisa escrita, sabe? Não gosto tanto de fazer desenhos, enfim. Mas aqui eu até fiz ali, como vocês podem ver ali no meio da página, porque eu quero fazer um resumo bem detalhado sobre cada capítulo. E esse aqui foi o do capítulo 6, que é literalmente, basicamente isso. Também, gente, isso que eu escrevi é muito importante. A conversão de metros por segundo para quilômetros por hora é bem importante e eu errei algumas questões por esquecer de fazer isso, mas agora eu já sei e também tá aqui no meu resumo. Eu acho que esse resumo tá muito, muito lindo, eu gostei muito dele e ele tá super prático e eu vou estudar muito por ele. Se você gostou, deixe seu like, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!